É o vídeo do pastor Luiz Antônio, você conhece? Não. Pastor Depois Luiz manda pra Antônio? mim? O pastor Luiz Antônio, ele morreu em 2007. Ele, ele era pregador lá dos Gideões, ele era lá do Rio Grande do Sul. Pastor Cisino? Então, o Gideões é do pastor Cisino, sim, mas ele estava pregando lá. Hum. É o Luiz Antônio. Não, eu sei de Cisino, que eu botei até um vídeo no meu canal falando sobre a visão que ele teve da pandemia, parece. 4 anos Ah, antes. tá. Não, não, não. É do pastor Luiz Antônio. O que que aconteceu? Esse pastor Luiz Antônio, ele foi pregar lá nos Gideões, e os Gideões, todo mundo, pelo menos do meio assim evangélico, sabe, né, que é o maior evento Hum. pentecostal do Brasil, né, um dos Exatamente. maiores do mundo. Ele foi pregar lá nos Gideões e ele contou sobre uma revelação que ele teve, né? Ele contou que ele viu assim ele teve de fato assim uma revelação de que ele estava num lugar muito bom, Hum. né? E ele ouviu uma voz e de repente mostrava assim, ele via o que estava acontecendo, ele via que tinha centenas e dezenas de pessoas mortas que eram enroladas em um Poxa. saco assim, e ele estava ali no meio daquilo. Mas o lugar que estava reservado para ele era muito bom e ele sentia uma presença maravilhosa de Deus naquela visão, né, naquela revelação, melhor Meu dizendo. Deus. E ele falava, e essa voz falava assim para ele, mas ele fala assim para você voltar, né? Você tem que voltar porque você ainda tem coisas para falar, né? Você tem Perfeito, né? coisas ainda para fazer lá embaixo. E ele falava, não, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar De aqui. tão bom que era. E ele fala, não, volta, né? Porque daí ele fala, né, que há muitas pessoas que vão se converter, né, por meio de você e tal. E daí, 2 meses depois que ele conta sobre essa. Na verdade, eu acho que o que tinha acontecido era um mês antes dessa pregação nos Gideões, aí um mês depois dessa pregação, ou seja, 2 meses depois dessa revelação que ele teve, ele estava naquele voo da TAM. Não sei se você se Hum. lembra de 2007, quando um voo lá em Hum. Guarulhos caiu, morreu todo mundo assim Sim. nesse voo, né? Foram acho que umas 200 pessoas que morreram E ele e, tava nele. e ele estava lá. Meu Deus. E nossa, é um testemunho assim muito Gigante, forte viu? que saiu na Band, né? Você pode pesquisar no YouTube, Vou Testemunho procurar. Pastor Luiz Antônio, saiu na Band, saiu em vários lugares assim, e tem um vídeo dele falando, dando detalhes assim dos corpos enrolados num lugar escuro e Exatamente. tal. Detalhes. Aí mostram, né? Mostram no vídeo os sacos assim de pessoas sendo levadas, assim, é uma coisa assim de arrepiar. E a pregação Espiritual dele mesmo. lá é uma pregação assim chocante, sabe? Uma pregação cheia assim do poder de Deus mesmo, sabe? O negócio é bonito. E ele faz até um comentário que eu nunca me esqueço, porque tem muita gente assim em êxtase espiritual no meio dessa pregação e ele fala assim, gente, não se escandalize com o irmão que está aí tendo esse êxtase espiritual. Ele não usa essa palavra, êxtase espiritual, né? Mas que está fazendo tais coisas, né? Porque você não sabe a carga espiritual que essa pessoa está precisando para resistir, né? Para continuar na fé. Exatamente. E eu acho assim muito, muito lindo. Se vocês quiserem, eu até coloco um pouquinho aqui, É ótimo. só para vocês pesquisarem depois. Eu acho que daí dá para a gente encerrar a live. É muito bom, muito bom. E se você Eu quisesse por aqui. botar também depois o do Pastor Cisino, Wesley, é impactante. Eu vou botar até aqui para você ver. Cadê? Deixa eu. Eu vou mandar para você. Você pode botar dessa pregação para a gente ver. O do Pastor Cisino é muito mais impactante e é de você chorar dos detalhes que ele fala anos antes.
anos antes. Ele não tinha pandemia. Ele começou a falar. Sim. Nitidamente, eu vi isso, olha, quando você for para casa, fique em casa, lave tudo e não sei o quê. Ele começou a contar as visões que teve da pandemia. Isso anos antes, 4 anos antes. É impossível alguém descrever com nitidez o que foi visto. Bota o seu vídeo e depois bota isso aqui. É 3 minutos, mais ou menos. Eu não estou te escutando. Desculpa, eu tinha me mutado aqui. Então, tem vários vídeos. Eu A chorei tanto. pregação toda aqui dele é uma pregação de 1 hora e 56 minutos. Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem o título, tá? Hum. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu melhorar aqui. Eu vou colocar aqui na tela agora. Compartilhando. Tá. Tá aqui na tela. Essa pregação aqui, o nome da pregação é Preservados por Deus. Pastor Luiz Antônio. Eu gostaria que você estivesse em pé mais uma vez. Isaías. Eu não sei agora do trecho. O jugo do desânimo está quebrado agora. O jugo da minha... A carga vai ser tirada do teu sobrenatural. Agora! Vamos ver. Deus não precisa da maioria infiel. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da apostasia. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da desobediência. Deus é de uma minoria fiel. Os remanescentes na história bíblica me demonstram que a glória de Deus sempre se manifestou na terra por causa deles, por causa desta minoria, quando sempre a maioria sucumbiu à apostasia, à desobediência, ao mundanismo, à miséria, quando sempre a maioria se direcionou para o outro lado, a glória de Deus esteve comprometida com aquela minoria teimosa, com aquela minoria determinada, com aquela maioria muitas vezes turrão. Parece o João do passo trocado. A multidão vai para cá e ele vai indo para cá sozinho. Aos olhos da maioria, esta minoria teimosa, quadrada, atrasada, negacionista, sobrenatural, profecia, Pentecoste, visão de Deus. Está errada. Aos olhos da maioria, do escolasticismo, da falta de intimidade com Deus. Você que está aqui plantando bananeira, andando de aviãozinho desde domingo no Espírito, virando cambalhota, profetizando, aos olhos da maioria você está errado. Não se importe com o que a maioria está dizendo. Olhe para a promessa de Deus na tua vida. Não conheço. Só mostrei um trecho aqui, mas durante essa pregação, ele comenta sobre essa revelação que ele teve, né? Então, se vocês pesquisarem Pastor Luiz Antônio, profecia, Pastor Luiz Antônio Tan, vocês vão ver a reportagem que a Band fez. Nossa, a Band fez uma reportagem muito legal, assim, com a esposa dele, com pessoas conhecidas. E o que eu achei mais interessante é o relato, assim, das pessoas falando, assim, de tão cheio de Deus que era esse homem, né? O pastor Luiz Antônio. E a esposa dele fala, assim, que nossa, ele acordou e me falou que estava num lugar tão bom, né? Quando ele conta para ela sobre essa revelação que ele teve, né? E outras pessoas falando, assim, de como ele era uma pessoa, assim, espiritual, né? E daí a gente vê que se cumpre exatamente como ele tinha falado, né? Então, é realmente muito forte. Aí tem também uma homenagem que o pessoal dos Gideões fez para o pastor Luiz Antônio. Aí eles colocam um áudio do pastor Luiz Antônio para o filho
ouvir, né? E o filho comenta que tipo, foi tudo destruído, assim, de tudo que o pastor Luiz Antônio tinha, assim, foi destruído, mas a Bíblia, curiosamente, a Bíblia que ele tinha ficou intacta. Só chamuscou a capa, assim, né? Então, assim, um testemunho que mexe muito comigo. Eu acho que todo mundo deve assistir. Essa Wesley, pregação é extremamente pentecostal, né? Pode espantar algumas pessoas, mas vejam pelo menos as reportagens que a Band fez. A reportagem da Band é muito boa. queria que você botasse esse vídeo que tem aqui, que eu mandei o link para você, só para o internauta ver. É 2, 3 minutos, só para você ver. E nesse inteirinho eu vou abrir a porta aqui que meu irmão chegou só para ele fazer umas coisas. Eu volto agora. Beleza, Mas beleza. bota esse vídeo para o internauta ver o que é uma visão e revelação de Deus, que existe. É impossível você mostrar a nitidez do futuro se você de fato não tiver a presença de Deus ali. Os dons espirituais existem. Bota esse vídeo para você ver. Beleza, eu vou pôr agora. Deus está avisando nós aqui em Camboriú. E Deus deu um recado outro que dá para acontecer numa noite desta. Tomara que não seja essa noite. Aqui no Brasil, uma tragédia tão grande que quem estiver na rua será alcançado pela tragédia. Isso não é só para um, nem para dois, não. É para todos nós. Quem levar a sério poderá ser protegido. Quem não levar a sério, brincar com os avisos que Deus dá hoje, poderá sofrer as consequências mais tarde. Muito forte. E Deus recomendou a mim, eu estou falando para o mundo ouvir. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. E vendo teu sangue, passarei por cima de vós. O que é que Deus falou para nós essa noite? Que os irmãos hoje, após chegar em casa, escute bem, parece ser simples e coisa de gente que não tem juízo, diz qualquer bobagem. Aqui foi uma ordem. Mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. E vendo o sangue, passarei por cima, não entro na casa que tiver sangue. Lembrei do álcool, que a gente chegava em casa e passava o álcool. Em casa com a sua família, antes de vocês irem para seus quartos, a recomendação do Senhor: proteja a sua casa. Vai na porta de entrada de cada porta e você unge a sua porta. Vai no seu quarto, unge o seu quarto. Cada departamento da sua casa, faça oração. Estenda sua mão e proteja. Não saia depois que você entra em casa, não saia para fora. Fique a noite dentro da sua casa. Não saia. Porque se você sair e não acreditar no que eu estou falando, você pode ser surpreso por alguma coisa que poderá acontecer. Eu acredito plenamente porque está escrito. E Deus proibiu, não saiam da casa, é dentro da casa. Porque se você sair, vocês poderão se encontrar com o anjo da morte. E a Bíblia diz que à meia-noite, o
o anjo da morte passou. Quem estava dentro de casa e tinha abençoado as vergas da porta, protegido, e não estava do lado de fora, verde o sangue passarei por cima de vós. Passou adiante. Mas para aqueles egípcios que não tinha sangue na verga, o que aconteceu? Clamor, lamentação, choro, porque o anjo da morte entrou e não poupou nem a casa do rei. Muito forte. Não se tenha como não fui avisado. Ao chegar em casa, antes de você dormir, você proteja seu lar. Depois de você entrar para dentro da sua casa, se você precisar ir para o trabalho, mas você olha a Deus e diz, Deus me guarda na trajetória, porque eu sou obrigado a ir. Então você vai orando ao Senhor, se entrega a sua vida e sai. Entendeu? E vai para o seu trabalho. Se não precisar, não saia para lugar nenhum. Fica dentro da sua casa, porque você poderá amanhã você ouvir as notícias do que está acontecendo fora da sua casa. Jesus amado. Não pode ser negacionista, não. Não estou te escutando, não, Wesley. Eu falei, realmente bate muito, né? As coisas que ele fala ali. De quando E aí, que é esse vídeo aí? chamaram ele doido. Tem gente que diz assim, esse velho tá caducando. Aí depois de 4 anos, se eu estiver enganado. Oi? Quando foi isso? E, oxente, isso aí foi, no início está mostrando a data, há 4 anos antes. Foi em Camboriú, no dia 16 de janeiro de 2016, isso aí. Ah, sim. Ele teve essa visão. Ninguém pensava que teríamos uma Não. Eu não vou falar a palavra toda, porque pode dar algum problema. Não. Né? E aí, Wesley, como é que uma pessoa ateu, diante de uma visão dessa clara, que ele não ia pregar sobre essa passagem bíblica e fazer uma conexão com o que ele viu lá no futuro? Sim. Entendeu? Ninguém não se falava sobre essa palavrazinha. E o que aconteceu? Não, a gente nem mente isso. E de repente, tudo claramente. Se você precisar ir para o seu trabalho, se precisar, lembra daquela teoria, fica em casa. Se você puder trabalhar, não sei o que, aquela coisa. Então, tudo batendo, 90% do que ele falou, assim, reflexos visíveis do que é o que aconteceu. E e morreu, ele morreu. E aí? Se não for Deus revelando, e outras pessoas, teve várias pessoas que viram. Teve pessoas, pregadores, que estavam orando, Deus falou para ele, olha, vai vir algo no mundo todo, vai assolar todo mundo, vai ser muitas mortes. E eu fiquei muito preocupado. Será que é a vinda de Jesus? Olha só que intimidade linda com Deus, essas pessoas. Se não for dons espirituais, se não for Deus dizendo assim, eu estou aqui. Quem quiser me enxergar, enxerga. Agora, quem quiser me ver, nunca vai ver. Sim. Temos alguns comentários aqui. O Romildo falou que tem várias, né? Mas não dá para testificar no chat. O Fagner falou assim, minha experiência foi após 21 dias de oração, 3 vezes ao dia, eu recebi uma visitação de Deus que me preencheu por completo. E essa foi a experiência que não me deixou sucumbir ao ateísmo. Glória a Deus. Perfeito, lindo. Parabéns, Wagner. Deus te abençoe. Pois na fase do ateísmo, eu dizia, se não existe Deus, o que foi aquela experiência sobrenatural que me preencheu completamente? Olha, eu digo uma coisa mais, viu? Pode ler isso aí. Ele falou, professor Marcos, vou acompanhar seu canal e lhe indico o livro Apóstolos dos Pés Sangrentos, do Boanerges Ribeiro. E o Romildo tinha perguntado qual o seu canal. Eu já tinha falado aqui, Vamos Ver, com o professor Marcos, é isso, né? Eu já mandei para você aqui. Tá. Vamos Ver, Prof. Marcos. Tem uma playlist bem boa. Olha só, fácil para achar no YouTube, né? Vamos ver o que Vou aqui. Vou até pôr aqui o Wesley. Tem que... Eu me lembrei de uma coisa aqui, que quando eu fui batizado no Espírito Santo, que em outro momento, se você quiser, nós podemos estar para falar sobre essa questão, mas eu vou falar aqui, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não contei não, que eu acho isso muito pessoal, sabe? Eu só conto para minha família, mas eu vou desabafar e falar aqui no seu canal. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, a minha forma foi diferente, cada um é diferente. Eu estava lá ajoelhado, pedindo a Deus, e de repente tudo ficou em silêncio. Tudo ficou em silêncio.
E quando eu abri os olhos, pedindo com fé e queria de todo fato, pensando que minha namorada tinha sido batizada, porque ela chegou e já estava sendo batizada, mas não, foi algo sobrenatural na vida dela que ela não sabe explicar também. Mas ela não falou em línguas nem nada, não, ela não foi batizada. Só que eu fui batizado. Só que antes, nesse interim, Wesley, é importante alguém falar, tem no meu canal, eu explico isso direitinho. Tem 10 vídeos falando sobre experiências pneumatológicas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, antes, quando eu abri os olhos que eu queria, eu me vi dentro de um deserto. Olha que estranho. Não sei o que aconteceu, eu me vi como se fosse em Jerusalém, sei lá, em um sol escaldante, gigante, eu estava debaixo de uma árvore, Wesley. E eu disse, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero. E eu sei que algo dizia para mim, você vai defender minha palavra? Aí eu disse, vou, esse custe o que custar. Aí eu vi um peso muito grande, sabe? Aí eu digo, eita, custe o que custar. Aí eu vi como se fosse uma presença de um ser sobrenatural brilhoso se afastando de mim. Como dizendo assim, você não quer não. Aí eu disse, não, eu quero ser. Eu defendo, custe o que custar. Eu vou defender tua palavra. Aí algo veio, me tomou e eu comecei a falar em línguas estranhas, pulando. E eu falava e saía outro idioma e ninguém estava entendendo. Depois minha namorada veio dizer, tu estava falando umas coisas que ninguém estava entendendo. Eu disse, sim, mas eu estava falando em português. Aí ela disse, não, tu estava falando língua estranha. Aí eu digo, hã? Aí eu me liguei que quando eu estava falando um idioma, estava saindo outro, que era língua estranha para eles, mas para mim estava perceptível. Eu estava dizendo, Deus é bom, só que estava saindo uma língua estranha. God is good. Jesus é meu salvador. Jesus is my savior. Então estava saindo e eu estava achando estranho. Depois as experiências pneumatológicas foram gigantes. Eu comecei a querer estudar a palavra mais, Deus abriu minha mente de uma forma fora do comum, minha memória é fantástica. Não estou aqui dizendo para me gabar, mas Deus me abre uma mente, uma memória fora do comum. Fora do comum, me chamam de homem memória aqui na minha cidade, minha região. E eu digo a você, quando teve um fato que me deixou curioso, porque eu comecei a pegar alguns pregadores para tentar pregar, sabe? Eu estava preocupado como é que eu ia pregar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não é a minha palavra, que eu prego de qualquer forma. Aí eu fui, baixei vídeos, fui procurar vídeos de Silas, de outros pregadores, e peguei, fui olhando, analisando qual seria que seria legal para eu pregar, e eu estava muito preocupado com isso. E curiosamente, a gente foi para uma cidade fazer uma visita. A igreja foi para lá, todo mundo foi para lá, e eu tinha sido batizado há um mês antes. E quando eu cheguei lá, veja só, Wesley, vou confessar, eu nunca falei isso nem no meu canal, tô falando para você. Quando eu cheguei lá e aquela preocupação sobre qual pregador eu deveria me igualar ou seguir ele, tal. Um rapaz de fora, acho que era do Rio, não sei, longe, São Paulo, não sei. Ele foi convidado para pregar naquele congresso. E quando eu cheguei na igreja, para lá, ele pegou e mandou o cara tocar no teclado e ele fazer um fundo musical. E eu nunca gostei, viu? O cara fazendo um fundo musical e ele andando para lá e para cá. E eu dizendo assim, eu não gosto desse tipo de pregador, não. Eu já fui negando ele, já detonando ele. Mas eu fiquei calado. Rapaz, Wesley, sabe o que ele falou? Ele rodando assim, diante de Deus. Diante de Deus, o que eu vou falar aqui, se for mentira, eu queria que Deus tirasse a minha vida e a vida das pessoas que eu mais amo, que são minha família, minhas filhinhas e minha esposa. E minha família toda. Olha como é. Crente cristão jamais bota a mão em cima de uma Bíblia e fala isso. Verdadeiro. Porque se for uns paraguaios que tem a eles blasfemam contra a palavra. Olha o que o cara falou, o pregador, que era Deus usando ele. Ele tava mandando assim para um lado, ele diz assim, aí ele pegou o microfone e diz assim, Marcos, não se preocupe com o tipo de pregador, seja você sozinho, procure sua própria identidade. Eu, hã? Como é que esse cara conhece a mim? Justamente o que você queria saber, né? Eu disse, meu Deus, eu me arrepiei, comecei a chorar. Eu me ajoelhei e fui chorar. Eu disse, meu Deus, obrigado, pai. Eu estava preocupado, a forma de pregar. Como é que aquele cara que nunca me viu e ninguém ficou normal? É como se Deus tivesse nascido, eu estou usando ele, eu estou falando e ninguém vai entender, se preocupe não. E foi isso que aconteceu. Ele falou meu nome e disse, não se preocupe com a forma que você vai pregar, não escolha, procure a sua própria identidade. Rapaz, dali por diante eu não procurei mais vídeo de ninguém e procurei a minha própria identidade, como o próprio Deus mandou. Isso é dom espiritual. Amém, amém. A minha câmera travou aqui. Tá travado para você também, né? A minha. Assim, você tá bem parado. É. Eu acho que é algo sobrenatural, viu? Eu vou tentar solucionar aqui. Mas, professor Marcos,
Foi muito legal. Já passamos de 2 horas. Eu acho Meu que Deus, nem percebi a hora podemos voou. encerrar por aqui. Muito obrigado, viu? O Romildo, só para encerrar aqui o comentário do Romildo, ele falou assim: eu fiquei 12 horas em oração e jejum, sem levantar, sem repetir orações de joelhos. Deus falou na minha vida, cada mistério lindo, vendo de olhos abertos. Que Olha aí, legal. tá vendo? Amém. Glória a Deus. Professor Marcos, foi muito bom aqui ter você. Foi um prazer, uma honra. Com certeza aprendemos muito e, mais importante, nós saímos edificados Glória a Deus. espiritualmente, né? Então, o seu testemunho é muito forte. Toda essa experiência que você passou é para a glória de Deus, né? Foi Amém. e será para a glória de Deus. Eu creio que muitas pessoas conhecerão o seu testemunho e serão impactados, Em né? nome de Jesus, sim. Eu sei que você passou por uma experiência muito difícil, várias, né? Na verdade, você contou aqui várias, né? E eu imagino, né, o quanto você sofreu durante esse tempo, né? Então, Muito. talvez por alguns momentos você nunca imaginou que hoje você estaria dando um testemunho, apesar de Não. que eu percebi que a sua fé era muito grande, né? Muito, muito. A única palavra que eu sempre tive diante de todas as dificuldades, de ter morado na casa dos meus tios e não do meu pai, da minha mãe, de passar dificuldades que você nem menos imagina, que eu conto um pouquinho no meu canal, mas nunca dei um testemunho como esse aqui no seu canal. Foi um fora do comum. E essas dificuldades de todo ano ser chamado de burro e de não saber nada, e nem trocar as cores, ter dislexia, descalculia, ter tudo e minha mente de repente num passe de fé e não de mágica, algo aconteceu. Que legal, que legal. Ó, o Fagner comentou aqui, live top. Glória a Né? Deus. Minha filha sabe disso e eu conto para ela o que Deus fez na vida dela e da outra. Quando elas crescerem, elas serão um grande instrumento na mão de Deus, porque elas são a prova Amém. viva. E quando elas souber que nasceu surda e muda, muda e surda, e a outra com um pé que teria que usar até os 4, 5 anos de idade para voltar, para tentar ver, né, corrigir essa questão da perna dela, que eu pensei que ia ressecar, eu não sei. Uma perna ficar assim, toda mole, todo canto a canto, e em 24 horas estar perfeitamente, isso é um milagre, isso é milagre. Isso não acontece todo dia, isso não acontece em toda esquina, não, não, não. Em momentos esporádicos. Deus sabe de todas as coisas. Uhum. Amém. Então, acho que dá para a gente encerrar. Se você quiser deixar aqui as suas considerações finais, fique à vontade, tá Ok. bom? E Eu, você sempre será bem-vindo ao nosso canal Theologúmena. Amém. Fico muito grato, muito honrado e muito feliz de estar aqui contando um testemunho da minha vida, do que eu experienciei, do que eu aquilatei. Então, antes de qualquer pessoa falar da vida de A, B ou C, vá aquilatar aquilo ali, vá lá, vá analisar, não julgue A, B ou C, baseado em ilações de céticos e ateus. Entenda o seguinte, vou fazer uma reflexão com você, querido amigo que está do outro lado. Se você quer crer em Deus, se você quer pelo menos crer que ele existe, faça a seguinte reflexão. Seja sábio, seja inteligente. Para eu crer em Deus, eu tenho que me recorrer a quem crê e prova sua existência por meio de experiências pneumatológicas e empíricas, ou quem está negando a sua existência. É mais coerente eu crer em Deus, em quem já tem essa carreira sólida e evidencia isso, ou alguém que distancia tudo e todos de Deus. Será mais lógico eu ir para quem crê em Deus. Porque se eu fosse um ateu, eu não ia procurar Deus na boca de um ateu, de um ativista, de um militante, que eu seria idiota. Ô ateu, tu crê em Deus? Deus existe? Claro que não, cara. Ah, então pronto, Deus não existe, bora lá, continuar a vida. Mas eu quero crer em Deus. Eu vou procurar esse camarada, essa camarada? Não, por suas frustrações, porque o ateísmo ele começa nisso, nas frustrações, nas decepções dentro de igrejas, nas próprias experiências de pedir para que Deus pudesse curar A, B ou C, o pai, a mãe, o filho, a tia, e não cure, então ele conclui que Deus não existe. E quando ele está dentro de igrejas que infelizmente são idólatras, e ele percebe que aquela pessoazinha está procurando um santinho ali, me cure, ele vê que aquilo ali não existe.
que aquilo ali é uma questão mais fantasiosa. Aí ele conclui em si que Deus não existe, mas não posso dizer que Deus não existe baseado nas minhas próprias experiências, e não tampouco provar que Deus existe baseado nas minhas próprias experiências. As minhas experiências aquilata que existe algo além, algo transcendental. Então, minhas considerações finais é que você quer conhecer a Deus, vá procurar em quem tem experiências espirituais. Se você quer continuar alimentando que Deus não existe, não vá procurar ver vídeos evangélicos, de cristãos, não, que creem em Deus. Vá procurar e se alimentar dos delírios negacionistas e delirantes dos ativistas militantes. Vá alimentar a fé, sua fé lá, sua crença lá. Agora, não venha dizer que Deus não existe e você dizer que quer conhecer a Deus, você se alimentando de uma literatura corrompida, contaminada, suja e ilações fora do comum e tendenciosas. Então, eu agradeço essa oportunidade aqui, que esse vídeo chegue no coração daquelas pessoas que ainda não se tornaram militantes ou ativistas e que possam transformar. Porque o único livro que pode transformar a vida do ser humano é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E é por esse livro que transformou a minha vida. Porque a Bíblia só funciona onde eu creio. Se eu não creio, não funciona na minha vida. Se eu duvido, eu já bloqueei. Porque o elemento para ativar o mundo espiritual é Hebreus 11:1 e 11:6, que foi falado aqui. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus possa abrir os horizontes da tua mente, da tua consciência, de que ele é real. Agora, ele não vai ficar aí como se fosse, bora, nós não estamos vendendo banana aqui não, nós não estamos vendendo alface aqui não, bora, quem quer, não é isso não. Deus é precioso. E ele, graças a Deus, que é metafísico. Porque se ele fosse físico, seria muito fácil crer em Deus. Estou vendo Deus. E mesmo assim existiria aqueles negacionistas dizer, não, isso é um delírio, bora minha gente, pare, não olhe para cima, igual o filme lá, não olhe para cima. Então existe militante, vai existir militante, mas Deus, ele é presente, basta você abrir seu coração. Eu agradeço essa oportunidade gigante aqui no canal do professor Wesley, estou muito honrado, muito feliz, você não sabe o quanto, porque esse vídeo vai chegar aos corações de quem realmente merece ouvir a palavra do Senhor, com pessoas que vivenciam isso diariamente. Isso não só foi uma vez, não, 2, 3 anos, são dezenas e dezenas de acontecimentos que eu contei aqui só 1% do que Deus fez e faz na minha vida. Muito obrigado, Wesley. Obrigado. Desculpe a minha prolixidade. Em breve, um dia desse, eu vou lhe chamar para você vir no meu canal também, para nós falarmos alguma coisa de grego e da palavra do Senhor. Grato, muito honrado e mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém, professor Marcos. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Espero muito que obrigado. não tenha decepcionado você e o seu público. Como? Espero eu não tenha decepcionado você e o seu público. Não, que isso. Todo mundo eu aqui. Eu dei o meu melhor aqui para falar a verdade, somente a verdade. Foi uma honra ter você aqui. E eu espero que você possa vir aqui outras vezes também para trazer. Podemos tratar de outros temas, né? Temos muitos temas, né? Temos uma infinidade de temas que a gente pode conversar, língua grega, a gente pode falar sobre dons espirituais, várias questões, né? Apologética, né? É a sua área também, né? Então, temos muito a conversar ainda. Espero que esse vídeo chegue a várias pessoas e Deus continue te usando muito como um instrumento poderoso. Você tem impactado muitos aí na sua cidade, no meio em que você está e também aqui na internet. Então, muito obrigado. Efaristo Parapoli e paz a todos, Irine Passin, e um abraço a todos que estão aqui. Ulisses mandou também os parabéns pelo testemunho. Obrigado. Né? E todo mundo está elogiando. Obrigado pela participação e obrigado a todos. Até mais. Irine Passin, paz seja convosco. Deus te abençoe, todos vocês.